Muito boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD, lição de número 2 sobre o Sermão do Monte, né? A revista da Betel Dominical para adultos, né? Terceiro trimestre, Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo, né? Então, hoje nós vamos falar da lição de número 2, humildade, o alicerce da felicidade cristã. É o iniciozinho ali das bem-aventuranças ou das beatitudes, né? Do capítulo 5 do livro de Mateus, tá? Antes disso, né, lembrando, se você gosta do nosso trabalho aqui, não deixe de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, né? Seja você assistindo no nosso canal pessoal ou no canal da igreja, não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar, né? E curtir o vídeo, ok? Bom, dito isso, vamos para a lição. Lição de número 2, humildade, o alicerce da felicidade cristã. O texto base, ou o texto áureo, né, está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. A introdução me chamou a atenção porque ele coloca assim, olha, o termo usado para a palavra bem-aventurança se refere a uma profunda alegria da alma humana. Bom, antes da gente continuar aqui, essa lição ela trabalha basicamente sobre felicidade, tá? Sobre o que é a felicidade, né? Então nós vamos ter aqui no primeiro tópico, a felicidade de acordo com a visão bíblica. No segundo, que é o pobre de espírito, e no terceiro, Jesus, nosso maior exemplo de humildade, tá? Por que ele vai falar da felicidade? Porque o termo bem-aventurado está ligado à felicidade, ok? Muitos vão associar o termo bem-aventurado aqui a eudaimonia, né? Eudaimonia no grego é uma expressão que teria ali uma conotação mais ou menos de felicidade plena, mas não exatamente a felicidade que nós conhecemos, tá? A eudaimonia ela é uma ideia de você ser feliz porque você encontrou o seu lugar no mundo, tá? Ou porque você está bem onde a natureza te colocou, né? Na perspectiva bíblica seria onde Deus te colocou, né? Bom, mas na verdade, capítulo 5 de Mateus não aparece eudaimonia ali, tá? Então não é bem essa profunda alegria da alma humana, né? E aí os comentários do autor vão destoar um pouco disso, tá? Porque o termo, até pela Bíblia Palavra-Chave, que é publicada pela CPAD, ela nos traz que o termo usado, embora a fala, né, do Senhor Jesus provavelmente foi em aramaico, né, mas os textos que nós temos acesso eles são em grego, né, o original, e o escritor, né, Mateus, ele usa, há quem diga que Mateus foi escrito em hebraico, tá, gente? Em aramaico. Em hebraico e aramaico. Tá? Mas, né, a tradição, né, comumente, é tratado que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Mas há quem diga que o texto de Mateus foi escrito em hebraico, tá? Mas enfim, vamos ficar aqui com o grego, né, que é os escritos mais antigos que nós temos. Bom, e nesses textos, a palavra que aparece no capítulo 5 é Macários, né? E Macários seria uma ordem, seria no sentido de alegrai-vos, né? Ou seja, quando o texto diz bem-aventurados os pobres de espírito, seria o seguinte: alegrai-vos em reconhecer a sua pobreza de espírito. Seria esse o sentido da fala de Jesus pelo registro em grego. Tá? Olha, se alegre quando você reconhecer que você é um pobre de espírito. Tá? E nós vamos ver o que isso significa no tópico 2, tá bom? Mas então vamos voltar aqui para o comentário aqui do autor da revista, né? Quando ele fala que é um profundo sentimento na alma humana, ele já destoa um pouco dessa ideia, porque a alegria aqui, né, que é apresentada para nós, não é uma alegria como um sentimento, mas é uma alegria como uma vivência, né? Ou seja, nós aceitamos viver com Cristo e nos alegramos nisso. Nós temos prazer naquilo que Cristo nos proporciona. Seria essa a ideia nesse início do Sermão do Monte, né? Quando Cristo usa uma palavra
que tem um sentido imperativo, né, de mandamento. Olha, alegrai-vos, alegrai-vos quando vocês chorarem, porque vocês serão consolados. Alegrai-vos por reconhecer a vossa pobreza. Alegrai-vos em serem humildes, né? Ou seja, tenham prazer nisso. Aprendam a ter prazer nisso. Seria esse o sentido. Então, quando ele fala de sentimento, ele destoa um pouco dessa percepção, tá? Então, vamos ao primeiro tópico. A felicidade de acordo com a visão de Deus. No 1.1, ele vai dizer assim, o que pode ser a felicidade para algumas pessoas? Aqui ele vai traçar um paralelo ou um contraste, né, com o que se pensa sobre felicidade atualmente, né? O sentimento, a felicidade a partir de alguma coisa, a partir de alguma coisa que você tem, de alguma situação, enfim. E no final ele vai dizer assim, olha, para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem e que em tudo depende de sua graça. Ele cita aqui o texto base, né? Mateus 5,3. Bem-aventurados pobres de espírito. Mas aqui nessa expressão ele foi muito mais feliz, porque nessa expressão que o comentarista usou aqui, ele não fala de sentimento, ele fala, olha, para Deus a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem. Exatamente o que está sendo dito, né? É exatamente a essência do que está escrito em grego. Alegrai-vos, se alegre em perceber que você não tem nada de si mesmo e você é totalmente carente da graça de Deus. Ou seja, nesse primeiro tópico ele está traçando um contraste entre a felicidade que nos é apresentada hoje na sociedade, no mundo, enfim, com a felicidade que a Bíblia nos apresenta. A felicidade que a Bíblia nos apresenta é de estarmos totalmente entregues a Cristo e entender que só Cristo, só Deus pode efetivamente satisfazer as nossas necessidades emocionais. Tá? Muito bem. 1.2. O que é felicidade segundo a Bíblia? O comentarista vai dizer assim, olha, a felicidade segundo a Bíblia está determinada pela existência da relação com Deus por meio da fé e da obediência que se tem aos seus mandamentos. Então a felicidade é vista como um presente dado por Deus a seus filhos. E no final ele vai dizer assim, o homem precisa do perdão de Deus para ser feliz. Só que tem um detalhe. No início ele falou muito bem, nesse início que eu destaquei para vocês. Né? Ele fala que a felicidade que a Bíblia apresenta é em obedecer a Deus, em nos entregarmos a Deus. Ok, tá certo. Mas no final ele fala do perdão. De fato, o perdão é essencial, só que não é o perdão de Deus a primeira coisa. Porque nós só somos perdoados a partir do momento que nós reconhecemos o nosso pecado. E para reconhecer o nosso pecado, nós temos que ser alvos da ação de Deus. Então é conversão. Portanto, a felicidade está na conversão. Né? E a conversão nos leva ao arrependimento e, por conseguinte, ao perdão de Deus. Tá? O coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Né? Portanto, o perdão está atrelado à conversão. Ok? Então, a felicidade, em última análise, ela está atrelada à conversão. Até porque ninguém vai obedecer a Deus sem ser convertido. Logo, ninguém reconhecerá o próprio pecado sem ser convertido, sem ser regenerado. Ok? Apenas com a conversão, com a ação do Espírito Santo, apenas após a regeneração, nós nos reconhecemos como pecadores e então podemos desfrutar o perdão de Deus. Tá? E nós vamos ver isso na carta aos Romanos, quando Paulo fala de sermos reconciliados com Cristo, né, que o Senhor com o seu sangue, com a sua morte, nos reconciliou com Deus. Né? Então, de fato, a felicidade está em ser reconciliado com Deus, mas não é simplesmente uma questão de perdão. Tá? Até porque, né, e aí, retomando, eu só posso pedir perdão se eu reconheço o meu pecado. Né? E tem outro detalhe. O homem sem Deus, ele sequer percebe que o que ele vive é uma falsa felicidade. Portanto, a fala do autor, ela fica um pouco destoada e descontextualizada, porque ele coloca como se o homem sem Deus soubesse que ele não é feliz. Né? Quando, na verdade, ele não sabe. Né? Ele não sabe que não é feliz. Ele não sabe que precisa do perdão de Deus. Ele não sabe que precisa da salvação. Por mais que ele seja infeliz, ele não percebe isso. Né?
Ele vai se apegando ali aos momentos de felicidade, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. De fato, a felicidade depende do perdão de Deus, mas o perdão de Deus depende da nossa conversão, ok? Muito bem, 1.3. Onde podemos encontrar a felicidade? No final do 1.2 ele vai dizer assim, sua presença, ou seja, a presença de Deus, é o lugar de maior felicidade, porque nela existe paz, aceitação, amor e liberdade. Então ele se torna o meio e o objetivo final de nossa felicidade. Aqui, de novo, o autor ele para na percepção de que felicidade ela é algo que está fora de nós. Né? Ele até cita coisas que podem nos fazer felizes, situações, enfim. Quando, na verdade, não é nada externo a nós que nos faz felizes. Tá? Felicidade, a Bíblia apresenta isso, é Cristo. Né? É uma música, né? Felicidade é ter Cristo ao meu lado. Né? Cristo é a nossa felicidade. Portanto, ter uma vida identificada com Cristo é que traz felicidade. Ou seja, não é estar na presença dele, é viver na presença dele, que é a felicidade. Né? Quando eu me lembro muito do Salmo 23, né? Quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, na verdade, ele está, no original o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Né? Ou seja, pode faltar tudo, né? Mas eu sei que Deus não falta. Portanto, pode faltar o emprego, pode faltar comida, pode faltar saúde. Eu sei que Deus está comigo. Né? Ou seja, a felicidade está em Deus e não em situações. A felicidade não está nem na vitória que Ele pode me dar ou que Ele me dá de fato. Tá? Nem nisso a felicidade está. A felicidade está em saber que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. E eu pertenço a Cristo. Aí está a felicidade. O resto é circunstancial. Tá? É óbvio que você vai passar por momentos tristes, por momentos difíceis, né, por momentos de frustrações, de perdas. Né? É óbvio que isso vai acontecer. É óbvio que você não vai ficar rindo o tempo inteiro. Quem ri o tempo inteiro é bobo. Né? É óbvio que você vai passar por momentos de angústia. Mas a felicidade que a Bíblia nos diz é uma vida que, por conhecer a Cristo, eu me esforço para estar sempre junto dele, porque ele me alcançou. Tá? E ele não se distancia de mim. Isso é a felicidade. Não é que a salvação é dada por esforço. Entendam bem, quando eu falo me esforço, é porque eu estou sempre buscando através dos recursos da graça, sabendo que tudo vem dele, de graça, pela sua misericórdia. Tá? Mas então, eu luto contra a minha natureza pecaminosa que tanto me entristece. Eu luto com o mundo à minha volta que me entristece. Entenderam? E assim eu busco em Cristo a minha paz, a minha felicidade, que é Ele próprio. Tá bom? Muito bem. 2. O que é um pobre de espírito? 2.1 ele vai dizer, o pobre é o humilde que confia em Deus. Ele vai trabalhar que essa expressão pobre de espírito, para a época de Jesus, tem a conotação daquele que não tem nada, não tem nenhum recurso. E ele coloca também, deixa eu ver se é aqui que ele coloca, não, é no próximo tópico, né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, de fato esse humilde de espírito é aquele que reconheceu a sua necessidade, que reconheceu que é vazio, reconheceu que não tem nada de si mesmo, né? E o humilde aqui é aquela pessoa que não tem nenhum recurso, nenhum prestígio. Portanto, é aquele que confia em Deus como seu único recurso. Não o último recurso, perceba. Não o último, mas único. Né? Ou seja, a sua felicidade está necessariamente atrelada a você reconhecer que Deus é o único capaz de sustentar o seu bem-estar. Esse é o ponto. Tá? 2.2. No 2.2 ele diz assim, o pobre de espírito é aquele que está vazio de si mesmo. Aqui ele vai trabalhar aquela ideia de orgulho espiritual, né? A ideia daquela pessoa que se orgulha por orar muito, por ser muito santo e tudo mais, e não tributa a Deus a bênção, né, de estar na presença dele. Perceba o seguinte, eu posso falar com os meus lábios, né?
Mas se eu me acho melhor que as pessoas, se eu me acho mais santo, acabou, né? Não interessa o que eu falo, Deus conhece meu coração, Deus conhece a minha mente, né? Ele sabe o que está aqui dentro, ok? Mas tem um detalhe que quem nos apresenta isso é o pastor Jonas Madureira. O pobre de espírito é aquele que está vazio de si mesmo. Não dá para esvaziar o que já está vazio. O pobre de espírito é aquele que reconhece, aí no tópico anterior, né, ele vai trabalhar que o homem bendito e feliz é aquele que tomou consciência de sua total necessidade. Ou seja, na verdade, o pobre de espírito é aquele que conhece a sua pobreza. Ou seja, eu não me esvazio de mim mesmo, eu reconheço que eu sou vazio, eu reconheço a minha condição de vazio. Né? Salomão, no Eclesiastes, ele inicia falando vazio de vazios, né? Vanitas vanitatum tutti vanitas, né? Em latim, essa expressão, vazio de vazios, ou seja, eu sou um ser humano que habito num planeta vazio, que está num sistema solar vazio, num universo vazio, que só tem sentido uma vez que o seu Criador dá sentido. Né? Ou seja, eu reconheço que eu sou vazio, eu não me esvazio. Por quê? Como diz Jonas Madureira, o pastor Jonas Madureira, não dá para esvaziar o que já é vazio. Então eu reconheço a minha condição e eu busco em Deus o sentido da minha vida. Né? E por isso, aí de uma maneira muito feliz, o autor diz assim, olha, o orgulho espiritual não é demonstração de santidade, mas de pecaminosidade. Sendo assim, jamais pode produzir a felicidade. Óbvio, por quê? O orgulho espiritual vai te afastar de Cristo. Cristo é a felicidade. Cristo é a paz. Né? Então, obviamente, vai te distanciar. É demonstração de pecado o orgulho espiritual. Quando a gente tem orgulho da própria santidade, quando a gente tem orgulho da própria capacidade de oratória, de pregação, ou de cantar lá na frente, ou de fazer qualquer coisa para Deus. Né? Se você tem orgulho de de limpar a igreja, de fazer uma campanha, se você tem orgulho de participar do culto de oração, você tem orgulho de, sei lá, orar de madrugada, você está demonstrando a sua pecaminosidade, tá? Porque você faz tudo isso para dizer, Senhor, eu não tenho nada de mim mesmo, né? É por isso que eu tenho muito cuidado com questão de testemunhos, né? Raramente eu falo de algum testemunho, de alguma coisa que tenha acontecido comigo, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes nós estamos ali dizendo que estamos adorando a Deus, mas lá no nosso íntimo a gente sabe que a gente quer simplesmente mostrar para as pessoas que recebemos alguma bênção ou que Deus nos ouviu e assim estamos próximos de Deus, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? 2.3. O pobre é plenamente dependente de Deus, né? Ele vai dizer, olha, aqui ele vai tratar. A palavra humilde, empregada por Jesus em Mateus 5.3, é a mesma palavra que é traduzida por mendigo em Lucas 16.20. O autor também aqui ele trabalha uma questão cultural, né? Como que era humilhante naquela época alguém mendigar. E até hoje é. Né? Hoje um pouco mais, um pouco menos, né, humilhante, tem uma série de coisas aí, mas era muito humilhante, né, para um indivíduo ter que mendigar. Né? E aqui, quando ele fala isso, ou seja, nós precisamos reconhecer que nós estamos na posição de mendigância diante de Deus. Ainda que Deus não nos coloque nessa situação, mas existencialmente é a nossa condição. Né? Ou seja, o Senhor ele estende a mão para mendigos, tá? Que espiritualmente não possuem nada. E isso, até ele comenta ao longo da lição, até a pessoa com a mais alta posição social. Diante de Deus, somos todos mendigos, somos todos indignos, somos todos carentes da glória de Deus. Tá? Amém? Então, assim, aceitar a bênção de Deus, aceitar a salvação, é reconhecer sua situação de mendicância. Na verdade, aceitar da maneira correta, né? Tem pessoas que falam, aceite Jesus, levanta a mão e pronto, né? E passa anos e anos e não tem transformação de vida nenhuma, né? Então, assim, aceitar de fato, submeter a Cristo, lutar contra a pecaminosidade, buscar em Cristo a bênção de ser reconciliado com Deus, tá? É a verdadeira conversão. 3. Jesus, nosso maior exemplo de humildade. Algo óbvio, né?
3.1. Jesus se esvaziou. Agora sim. Jesus tem do que se esvaziar. Ele é Deus, eternamente. Então Jesus se esvaziou da sua glória para se fazer homem, para se humilhar como homem. Aí sim, Jesus se humilhou, nós não nos humilhamos, porque já somos humilhados. Não dá para rebaixar o que é o mais baixo possível, né? Então, nossa condição pecaminosa nos coloca na posição mais baixa possível diante de Deus, tá? De indignos, de mortos, né? Então, não dá para rebaixar, para esvaziar o que já é vazio, rebaixar o que já está no mais baixo nível possível, tá? Agora, Cristo não. Cristo é Deus, né? Então ele se esvazia da sua glória, se faz homem, ou seja, se humilha, se coloca na condição de humano, de homem, né? De pecador não, porque ele não vai ter pecado. Mas ele se coloca na posição humana, se esvazia, se rebaixa para nos alcançar, tá? E aqui ele vai falar uma série de coisas, né, sobre a posição da humildade, que a humildade é a ausência de orgulho, a humildade é não se sentir mais importante ou melhor que os outros, tá? E aí ele faz um comentário seguinte, olha, ao vir a esse mundo para efetuar a nossa salvação, Jesus não somente abandonou a realeza celestial, ele teve que esvaziar-se, teve que descer até as mais baixas profundezas da terra. Fez isso por pessoas que até ainda hoje o ignoram. Ele fez isso por nós. Ele fez isso por cada um de nós. Para que o castigo de Deus, para que o juízo de Deus, que deveria estar sobre nós, fosse colocado sobre ele. Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre o Senhor Jesus. Amém? 3.2. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele coloca aqui que ele era o melhor e mais perfeito exemplo, né, de humildade. Ele era o maior entre todos, ele agiu. Só tem um detalhe, o autor aqui, o comentarista da revista, né, o bispo, acho que é o Bispo Abner, né, que comentou, com todo respeito, né, eu faço aqui os comentários, né, mas com todo respeito, ele coloca que o ensino aqui é de que todos somos iguais. Ora, Jesus não estava se igualando aos discípulos, óbvio, né? O que Jesus está nos ensinando não é igualdade. A gente tem que ter cuidado. Muitas vezes a gente vai para o lado da igualdade porque é o mindset da nossa época, né? A maneira de pensar da nossa época. Igualdade, igualdade, igualdade. Né? Mas ele não está ensinando igualdade. Ele está ensinando serviço. Tá? Que as pessoas são diferentes? São. Existem pessoas melhores que as outras? Existem. Óbvio que existem. Aí você fala assim, não, Marcelo, mas uma pessoa é boa em uma coisa, então você e uma outra pessoa, um é melhor nisso, o outro é melhor naquilo. Ah, mas você está dizendo para mim que um é melhor que o outro. Mudou o gabarito, mudou o parâmetro de comparação. Né? Você vai pegar dois advogados, um é melhor advogado que o outro. Né? Mas esse outro, que é pior advogado, ele é melhor, sei lá, no futebol. Mas ele é melhor. Você mudou a chave de comparação. Então existem pessoas melhores. Essa fala, ela é falaciosa em si mesma. Tá? Ok? Quando você fala, olha, um é melhor nisso, outro é melhor naquilo, são melhores. Você não muda o fato de que eles são melhores, tá? E moralmente, obviamente, tem pessoas que conseguem exercer melhor as virtudes do que outras, tá? Então isso é real, ok? Isso é real, tá? Então o que Cristo está nos ensinando aqui é serviço. Ele, sendo Deus, se esvaziou da sua glória, da sua divindade não, porque ele continua sendo Deus, né? Da sua glória, se fez homem e serviu a nós, foi propício ao pecador. O que ele nos ensina aqui é o seguinte, se você prega bem, sirva a sua igreja. Se você canta bem, sirva a sua igreja. Se você tem uma experiência maior com oração, ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores. Né? E cada um naquilo que o Senhor o chamou, naquele talento que o Senhor te deu, desenvolva-o. É isso que Cristo está dizendo, para servir, não para méritos próprios apenas. Né? Óbvio que algum mérito virá, né? Você prega bem, às vezes você recebe o reconhecimento de alguém, você é bom professor, você canta bem, acaba vindo algum reconhecimento, isso não é problema. Tá? Desde que no seu coração o objetivo seja servir a igreja, servir aos salvos. É isso que o Senhor está nos ensinando. A quem muito é dado, muito é cobrado. Ou seja, quanto mais o Senhor te deu, mais você deve servir. Foi isso que o Senhor falou com Pedro. Pedro, tu me amas, então apacenta as ovelhas. Serve a igreja, serve aqueles que são meus. Tá? Então é isso que Jesus está nos ensinando, não igualdade.
3.3, Jesus nos deixou um legado de humildade. E aqui ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai fechar a revista nesse tópico dizendo: as bênçãos de Deus não se conquistam por um esforço pessoal ou por merecimento, elas só podem ser recebidas por graça. Né? É isso que o Senhor Jesus nos ensina com toda a sua trajetória, com todo o seu ministério, com todas as suas pregações, com todas as suas repreensões, em todas as suas curas, mostrando que tudo que vem de Deus é graça e nunca merecemos nada. Veja os diálogos, veja quando Jesus é questionado pelos fariseus, pelos religiosos, sempre o Senhor está ali mostrando que o homem não merece nada e tudo vem pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Espero que os comentários aqui sirvam para te ajudar, você que é professor nas suas aulas, você que é membro da igreja, aluno da EBD, sirva para ampliar aí os seus estudos, para melhorar aí sua percepção da lição e da palavra de Deus. Amém? Continue orando por nós. Deixo aqui o meu muito obrigado ao nosso pastor, Clóvis Júnior, à nossa superintendente missionária, a missionária Carla, a pastora Jaqueline, a pastora Ete, toda a liderança da igreja. Fica aqui o meu muito obrigado pela oportunidade da gente trabalhar aqui comentando a revista Betel, tanto para o meu canal pessoal quanto para o canal da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Lembre de curtir o vídeo, comentar e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, tanto no canal da igreja quanto no meu canal pessoal, onde você estiver assistindo. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.